60% da população africana, estimada em 1 bilhão 200 milhões, tem menos de 25 anos e o número de jovens não para de aumentar. De acordo com as previsões do UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, o continente terá 2 bilhões de habitantes daqui a 2050, ou seja, um quarto da população mundial. As taxas de fertilidade na África subsaariana permanecem entre as mais altas do mundo, expondo a região a altas taxas de pobreza que promovem a imigração ilegal e os conflitos. Face a essa ameaça para os atuais ou futuros esforços de desenvolvimento, a União Africana adotou um roteiro em janeiro de 2017, cujo tema é aproveitar plenamente o dividendo demográfico e investir na juventude. Le plan décennal d'exécution de l'agenda 2063. O Plano Decenal de Execução da Agenda 2063 implementa uma série de ações que incluem objetivos ligados aos jovens para garantir o empoderamento desejado. Isto é primordial, pois só os próprios jovens podem exprimir as suas necessidades e os seus desejos por uma África integrada e próspera, tal como foi definida pela Agenda. Eu não tenho dúvidas de que os 400 milhões de jovens, estou a falar dos jovens de 15 a 35 anos, pois se acrescentarmos os mais jovens, são mais de 700 milhões que conta a África hoje. Farão milagres quando se derem conta do seu número, do seu potencial, do seu talento, da sua inteligência. Caros jovens, a sua mobilização a nível do continente a favor da implementação da Visão 2063 é a maior garantia, ou seja, a única verdadeira garantia da sua realização efetiva. A educação, a formação técnica e profissional adaptada às necessidades dos mercados, o desenvolvimento das competências, o emprego e o empreendedorismo inovador, a saúde, o bem-estar, os direitos humanos, a governação, o empoderamento, a paz e a segurança são domínios nas quais a juventude deverá apostar para alcançar melhores resultados. O desafio de reforçar o capital humano da África, começando pelos jovens, reforçou os compromissos para promover e investir numa educação de qualidade e pertinente em todas as áreas, em matéria de saúde, ciência, tecnologia e inovação. A atenção dada à saúde estimulou também os seus esforços sobre a paz e a segurança. A arquitetura africana de paz e segurança, bem como os compromissos da Agenda 2063, que visam acabar com os conflitos daqui a 2020, implementaram a diplomacia. Esta última é essencial para que os jovens africanos herdem um continente próspero sem nenhum conflito. Hoje estão a tomar decisões para que a África beneficie do pleno potencial de todas estas pessoas, incluindo as mulheres e os homens. E isso promoveu mais esforços para que todas as mulheres e as meninas africanas tenham um acesso equitativo, oportunidades e cargos de liderança em todos os domínios da vida política, econômica e pública. E, claro, investir na nossa juventude hoje significa o dividendo de uma África pacífica e próspera amanhã. O dividendo demográfico é alcançado quando a diminuição da mortalidade infantil e da fertilidade permitem a um país ter um grande número de pessoas em idade ativa e um pequeno número de dependentes. Mas este grande número de trabalhadores só pode dar um impulso à economia se houver bastantes oportunidades de emprego. É neste quadro que o roteiro da União Africana pretende traçar a trajetória do desenvolvimento da África nos próximos 50 anos. Investimentos destinados a esses 4 pilares permitirão ao continente ter uma população saudável, educada e equipada a fim de contribuir para um crescimento efetivo e sustentável. Os jovens deveriam ter uma esperança produtiva para o seu futuro. Por isso, eu acho que ao desenvolver o dividendo demográfico, sendo um continente jovem, bem preparado, que contribui para a economia, estaremos numa posição privilegiada e eu acho que daqui a 10 anos os jovens vão governar. Nós vamos formar estes jovens a fim de compreenderem como funciona o mundo
Queremos que saibam também como funciona o corpo humano. Uma menina terá mais autoconfiança se souber como se proteger contra o perigo. Quando está informada, ela fica feliz, a família fica feliz. Ela não abandona a escola cedo, ela não se engravida cedo. Isso é melhor para ela, é melhor para os seus filhos. E os pais estão orgulhosos que os seus filhos e as filhas estejam bem. O dividendo demográfico pode, portanto, acelerar o crescimento econômico de modo a expandir a prosperidade em toda a sociedade. Mas para realizar este potencial, cada país deve arrancar um processo de planeamento e de preparação estratégica que começa pelo estabelecimento do seu perfil demográfico. Le temps était donné, et là aujourd'hui sur le terrain. Já tivemos tempo e hoje no terreno, no Fundo das Nações Unidas para a População, em todos os países deste lindo continente, contribuímos para encorajar os países a lançar o tema do ano. Cerca de 12 países fizeram isso. A República do Congo foi o primeiro a fazer isso. Por isso estou muito honrado. O Madagascar continuou estando no top 5, mas temos de ir além do lançamento. Um país como o Madagascar não somente é um dos raros países que organizaram uma mesa redonda dos parlamentares, dos senadores, dos deputados para preparar a Cimeira da União Africana e também para fazer o balanço do que deve ser feito. E o governo acompanhou isso, sob a alta autoridade da Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro de Madagascar, com o Ministro da Juventude e outros, para que juntos possamos ver efetivamente o que parceria quer dizer neste quadro e o que investimento quer dizer. A nível de Madagascar, o sistema das Nações Unidas ajuda os países a equipar e a implementar centros para os jovens, espaços onde podem vir para terem acesso aos serviços ligados à saúde reprodutiva, pois sabem que o planeamento familiar é um elemento-chave para se realizar o dividendo demográfico. Mas também estes centros de jovens são lugares que permitem o seu empoderamento. Eles são informados sobre a sua saúde, sobre a sua juventude, sobre as possibilidades de emprego, mas também sobre as possibilidades de emancipação. Sur leur jeunesse, sur les possibilités d'emploi et également des possibilités d'émancipation. Nós constatamos que sempre que elaboramos um tema do ano, após o fim desse ano, tudo acaba. Mas queremos fazer de tudo para que esta oportunidade sobre o dividendo demográfico se inicie em 2050. Temos de saber que este ano é apenas o ano da sensibilização sobre o dividendo demográfico. O tema deste ano, o ano da juventude, o tema do dividendo demográfico só sublinha que há muito trabalho a fazer. E eu penso que há responsabilidades que nos incumbem, nós que trabalhamos na União Africana, no UNFPA, nas agências da ONU, a nível dos grupos dos jovens. Estamos todos implicados e somos responsáveis o suficiente para saber que se trata de um investimento a longo prazo. No quadro da mobilização à volta da questão do dividendo demográfico, o UNFPA realizou uma reunião com a Associação das Primeiras Damas da África sobre a VIH-Sida, à beira da 29ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana. Uma oportunidade para a organização fazer um levantamento de 15 anos de compromisso com o dividendo demográfico e avaliar os progressos realizados em matéria de empoderamento das mulheres, das adolescentes e das meninas no continente. Ao sair desta reunião, nós assinamos um compromisso que inclui 11 pontos. Este encontro esteve sempre ligado à saúde reprodutiva dos adolescentes. Como disse, trata-se de uma questão muito importante que envolve o futuro dos nossos países, da nossa população, da mulher, do adolescente. Quando terminamos esta reunião de Bamako, nós nos aproximamos logo da Suede. Suede é o dividendo demográfico. Nós lhes apresentamos este compromisso e lhes pedimos se podiam fazer algo conosco, nomeadamente financeiro, para que todos os pontos deste compromisso fossem levados em conta. E é o que aconteceu. Cet engagement-là, tous les points puissent être pris en compte. Et c'est ce qui s'est passé. Notre chantier est ambitieux. Nous travaillons vraiment sur tous A nossa obra é ambiciosa. Trabalhamos sobre todas as vertentes da oferta de serviços,
e, ao mesmo tempo, sobre a vertente da melhoria dos fatores de produção. Enquanto mobilizamos recursos adicionais junto a parceiros internacionais, como o Fundo Mundial, a USAID, a Fundação Bill e Melinda Gates, para que todas estas iniciativas pilotos dos países sejam difundidas, pois nós desejamos que a população compreenda e viva o dividendo demográfico assim como é, e que não seja um conceito macroeconômico. Se sempre que precisarem de um método contraceptivo, o encontrarem disponível e acessível, eu acho que esta será a cara humana do dividendo demográfico. Eu penso que a questão do desenvolvimento das intervenções de pequena envergadura, mas eficazes, é realmente uma questão fundamental. Aliás, é uma questão estratégica, pois eu acho que não são pequenas operações isoladas que vão alterar a situação em que vivemos a nível de praticamente todos os países em África ao sul do Saara. En Afrique au sud du Sahara, je pense que ce n'est pas une affaire de faire de petites opérations isolées ici et là. Je crois qu'il y a une demande sociale extrêmement forte. Eu acho que há uma demanda social extremamente forte para alterar a situação difícil que algumas populações atravessam hoje. É preciso ações de grande envergadura. Aliás, não paro de falar desde que começamos os nossos trabalhos de defesa para o aproveitamento do dividendo demográfico. Si, par exemple, vous avez des besoins de centaines de milliers de classes, donc vous n'allez pas... Se, por exemplo, precisarem de centenas de milhares de salas de aula, não vão ganhar a aposta se tiver um modelo que permite fazer apenas algumas dezenas de salas de aulas e parar por aí. Portanto, eu penso que seja preciso mais ambição. De um ponto de vista estratégico, é preciso garantir que as operações pilotos que queremos desenvolver sejam operações que chamamos em inglês scalable, pois são todas as operações que não podem ser desenvolvidas. C'est pourquoi dans nos appréciations des opérations sur lesquelles, en tout cas, nous pouvons miser. É por isso que, ao avaliar as operações nas quais podemos apostar, a questão da scalability deve estar no centro das avaliações dos especialistas a nível de todos estes países. Portanto, na minha opinião, se há três coisas nas quais podemos trabalhar, são o que eu chamo dos 3S. É realmente necessário escolher intervenções estratégicas. Des interventions qui sont stratégiques. Ao se focalizar nos elementos determinantes do dividendo demográfico, o projeto SWED, Empoderamento das Mulheres e o Dividendo Demográfico no Sahel, representam uma abordagem regional promissora para ser ampliada e expandida a outras partes da África, a fim de aproveitar o dividendo demográfico.